Mas aqui é um conceito, né, já até antigo, que muitos talvez já até conheçam ou já ouviram a gente tocar nesse assunto, né? Eu explico bastante sobre isso aí lá no canal. E é um conceito assim meio que já óbvio, né, para quem entende isso aqui. Que é perfeitamente o que o Júlio expôs de uma maneira ali teórica, mas aí quando você mostra aqui isso aqui, né, essa imagem, fica um pouco mais ilustrativo para a gente conseguir compreender aquilo que ele estava falando. Se a gente levar em consideração o Sol físico do modelo heliocêntrico, tá, que é um modelo mecânico, né, eu já falei bastante sobre isso. Se a gente levar em consideração isso, tá, esquece esse modelo azimutal, porque ele não vai funcionar. Então, isso em diversos aspectos, tá? Não somente essa questão de não conseguir uma pessoa visualizar ele aqui, visualizar ele lá, a própria questão do sol da meia-noite, né, que na verdade é o sol de 24 horas na Antártida. Então, assim, vários aspectos não iria funcionar se a gente estivesse levando em conta um sol físico, tá? Então, a primeira coisa que todo mundo, né, tem que entender, que nós precisamos observar, é essa questão da projeção holográfica, ligado à holografia magnética. Então, quando você observa o Sol, né, no dia a dia, o único Sol, talvez, que vai coincidir da sua visualização ali, é o Sol de meio-dia. É o momento ali do meio-dia, você vai estar coincidindo em enxergar o Sol holográfico, teoricamente, na mesma posição em relação ao observador do que o Sol real. O restante dos outros momentos durante ali, o dia, desde que o Sol, né, entre aspas, para nós, nasce e até o momento em que ele se põe, você, na verdade, está enxergando essas projeções do Sol. Porque existe, tá, essa questão da holografia ligada ao plasma, e isso é gerado também através desse mini domo que está aí, né, representado, como se fosse, alguns chamam de domo particular, outros vão chamar de domo geodésico. Isso aí, ele define, tá, o limite de visão do observador. Então, é isso que vai fazer com que você observe o Sol em diferentes posições em relação ao que uma outra pessoa, que nem o Júlio citou o exemplo, ela vai observar. Então, a pessoa que está aqui no sul da América do Sul e uma pessoa que está na África, elas não estão observando o mesmo Sol, porque o Sol, existe somente um Sol, tá, pessoal? Então isso aí é uma coisa assim que tem que definir, porque senão as pessoas vão acabar caindo em alguns enganos por aí. Não existe outros sóis aqui nesse modelo. O que acontece é que existem projeções diferentes do mesmo Sol. Então, uma pessoa que está aqui na América do Sul, ela está enxergando uma projeção holográfica do Sol em uma determinada posição. Agora, uma pessoa que está lá na África, ela está observando uma outra projeção holográfica do Sol, que, na verdade, são todas projeções do mesmo Sol. Só para vocês terem uma noção, eu vou citar um exemplo aqui bem simples. Todo mundo vai entender, não é possível que não vai entender agora com esse exemplo que eu vou dar. Talvez na sua casa aí, se você mora em uma casa que o seu banheiro possui todo o revestimento, né? Eu falo ali, tem um piso, né, no chão e o revestimento nas paredes. Quando você for tomar banho, você acende a luz. Você vai ver a lâmpada, né, que você acendeu, a lâmpada que está no meio do banheiro. E se você olhar na parede, vai ter uma projeção do seu lado. Se você olhar na outra parede, vai ter uma outra projeção. Se você olhar na parede de frente, vai ter uma outra. E atrás de você também mais uma. E até embaixo. Então, você vai ver 4 projeções, tá? Tudo isso está ligado à convecção da luz, são efeitos ópticos, né, que a gente já explicou em outros momentos. Então você vai ver como se fosse, entre aspas, 4 sóis sendo projetados ao seu redor. Mas na verdade isso são projeções de um sol, de uma lâmpada real, né? Eu falei sol, mas na verdade você vai ver 4 luzes ao seu redor, ou talvez mais, né? Porque na quina entre essas paredes pode também gerar uma projeção, dependendo da angulação que tiver. Então você vai ver no mínimo 4, entre aspas, 4 lâmpadas, mas na verdade não são lâmpadas. Se ao invés desse revestimento de piso, né, que for o caso aí de cerâmica, na sua casa que tivesse, se no lugar disso fossem espelhos, você veria a projeção fidedigna, tá, dessa lâmpada que é a lâmpada real, entre aspas, que você vai ver ali. Então, se você acendeu,
Se o revestimento da sua casa fosse feito de espelho, você veria 4 projeções perfeitas dessa lâmpada. Então é a mesma coisa de você colocar 4 espelhos e acender uma lâmpada e ver essas projeções que está tudo ligado à convecção da luz. Tá? O porém, na atmosfera, que é diferente do seu banheiro, é que no seu banheiro está tudo muito perto de você. Na atmosfera, está tudo muito longe. Então, essa projeção ela acaba sendo holográfica, por causa dos fenômenos ópticos e principalmente da questão de como ocorre a projeção da luz na atmosfera, com os gases da atmosfera, que inclusive o próprio modelo heliocêntrico não considera. Na maioria das vezes eles não consideram os gases no momento de explicar alguma observação, algumas coisas. É como se a Terra não tivesse atmosfera para poder explicar, porque ele é um modelo mecânico. Então, tudo isso é de extrema importância para entender. Então, por isso que vocês estão vendo um Sol acima, né, o Sol que seria ali o Sol fonte, e essas outras imagens espelhadas, que são imagens projetadas através de holografia magnética. Então, basicamente é isso. Quem for tentar explicar um modelo cosmológico baseado no modelo azimutal e não considerar isso, essa pessoa ela está assim, cavando a própria cova, porque chega lá na frente, né, esse pessoal do heliocentrismo, eles vão pegar alguns pontos, como, por exemplo, o próprio Sol da meia-noite, que se não houver esse entendimento, se você não tiver esse entendimento, você não vai conseguir explicar, por exemplo, por que ocorre a observação do Sol em 24 horas, caso de fato ele ocorra. Então, seria, e não só o Sol de 24 horas, mas como, por exemplo, a observação do Cruzeiro do Sul, várias observações que são baseadas, pautadas nessa questão da holografia magnética. Então, se não utilizar esse entendimento, você não vai conseguir entender e você não vai conseguir explicar isso. Então, esse pessoal que fala que não existe domo, esse pessoal que fala qualquer bobagem, né? Terras além, que o domo está... Não tem como explicar isso. Se não tem um firmamento, não tem essa projeção. Primeiro, que é exatamente aquilo que o Samuel falou, a gente não teria essa proteção em relação aos gases atmosféricos, né, que a gente possui esses gases aqui justamente porque tem essa interação com o firmamento, e toda a radiação que ela está fora do firmamento, ela estaria aqui interagindo conosco. Então, não haveria vida aqui na Terra. Então, tudo isso, toda essa manutenção da vida aqui na Terra, ela é propiciada por todo esse sistema eletromagnético, não só o firmamento, mas também a luz do Sol, todos os gases. Então, para você fazer qualquer tipo de observação, você tem que considerar todos os pontos. Se você desconsiderar um deles, você já quebra totalmente o modelo. Gostaria de acrescentar um detalhe, que a gente, até nos nossos estudos, às vezes a gente se refere como átomos plana, né? Mas em realidade, assim, eu não vejo nenhum problema de falar atmosfera, porque quando nós analisamos que há todo um firmamento, né, que aí ele ficaria de uma maneira côncava, né, digamos para nós, assim, mas nós estamos envolvidos dentro de uma esfera, dentro, né, não em uma esfera andando como o planeta do Pequeno Príncipe lá, né, mas dentro disso, todas essas projeções que como estão ali colocadas, né, elas se resolveriam para nós dentro de né, porque o próprio termo átomo seria vapor, né, e esfera de esfera, mas dentro de vapor sendo projetado para nós por causa dessa esfera, né, dessas camadas de átomos, né, de vapores, dessas camadas que nós temos dentro da Terra para nós, né? Então acho que isso é bem tranquilo. Por isso que às vezes os cálculos das pessoas, né, sempre aquela questão da inversão que eles fizeram. Eles dizem que nós estamos em um tipo de lugar esférico e uma atmosfera plana, e esse é o grande erro, né? Na verdade, nós estamos em um mundo plano, digamos assim, claro que tem seus relevos, suas coisas, mas um mundo que se projeta, né, para frente, e o que nós vemos é a esfera, né, digamos assim, da atmosfera, do firmamento, na verdade, ou aquilo que a gente chama de esfera celeste, né, que é as estrelas, etc. Tudo se projeta para nós. Esse é o verdadeiro cálculo, né, e não ao contrário, né, a gente numa esfera e a atmosfera plana. A atmosfera que é redonda e nós estamos num plano, né. Então, para mim, não é problema colocar às vezes a gente colocar a terminologia mesmo, atmosfera, eu acho tranquilo. Só pegando um gancho também naquilo que o Ednardo falou, pessoal, que é o seguinte, esse exemplo que ele deu do banheiro, né, e da lâmpada ali lá em cima, e você vai ver reflexos, entre aspas, né, projeções da luz
que está emitindo ali daquela lâmpada, em outros pontos ao redor ali, nas paredes do banheiro. E uma carona que eu quero pegar nisso aí é o seguinte, claro, a lâmpada ela está fixa lá no teto. O Sol, ele tem a sua movimentação, o seu giro sobre o plano. Agora imaginem o seguinte, nesse exemplo que o Ednardo deu. A pessoa ela não está vendo a fonte, a lâmpada. Imagina que existe um ser, um tipo de ser, tá? Que ele só vai conseguir enxergar aquela projeção ali na parede. Então, para ele, a lâmpada que ele vê e a luz que emana dessa lâmpada está ali na parede. Ele vai desconsiderar que está sendo, na verdade, ali projetado de uma lâmpada lá em cima no teto. É mais ou menos o que ocorre conosco, tá? Porque nós não vemos a fonte real do Sol. E aqui, não é que o Sol ele está fora, tá, pessoal, do firmamento. Isso aqui, em formato de abóboda, em uma linha azul, isso aqui não é o firmamento. Isso aqui é uma espécie de projeção particular do observador, ou mini-domo. Porque se isso aqui tudo fosse o firmamento da Terra, dentro da escala que a gente está vendo montanhas e prédios, só se esse mundo aqui fosse o planeta do Pequeno Príncipe, né? Então não é. Um mundo ali de terrário, né, de formigas. Claro que não é. Isso aqui é uma projeção do seu campo de visão daquilo que é a sua visão dentro do seu campo de observação, daquilo tudo que seus olhos conseguem enxergar numa projeção 3D, ok? O Sol real, que é esse primeiro disco amarelo lá em cima, é a fonte real do Sol, explicando aqui, tá? Ao redor dele você vai ver ele uma espécie de círculo, que é elíptico, ou seja, o caminho que o Sol ele vai fazer, ok? E embaixo existe também uma espécie de elíptica para o Sol projetado. O Sol projetado, pessoal, ele vai ter praticamente as mesmas características do Sol real, tá? Praticamente. Ou seja, ele vai ter movimentação, ele vai ter luz, ele só não vai ter calor. O Sol projetado, ele não vai emitir ondas eletromagnéticas, que nós sentimos aqui também como calor. O calor, ele vem da fonte lá de cima, do Sol fonte, do Sol real, do Sol físico. O Sol projetado, ele vai emitir o quê? Luz, e ele vai ter a sua movimentação. Mas frequências eletromagnéticas, como o calor, por exemplo, vem do Sol lá de cima, não vem do Sol projetado, tá? E aí vem aquela questão, o que vai projetar, Júlio? O Sol pra gente, né? Como o Ednardo falou, quem está enxergando um Sol lá na África e alguém que está vendo o Sol aqui no Brasil, pode ser no mesmo horário, vão estar enxergando projeções diferentes da mesma fonte. E o que faz essa multiprojeção do Sol para cada observador? Isso aqui é importante também. É, além da atmosfera, a interação do Sol com as linhas do campo magnético. As linhas do campo magnético vão multifacetar o Sol fonte, o Sol físico real, e vai produzir várias refrações ou várias projeções do Sol. Então, esse papel, tá? Por isso que tem uma questão, holografia magnética, pessoal, não serve só para o Sol, não, tá? Serve para a Lua e também vai servir para as estrelas. Eu lembro que há uns 4, 5 anos atrás, tinha um debate e veio o Cruzeiro do Sul. Que o pessoal estava vendo o Cruzeiro do Sul no mesmo horário, ou em horários próximos, tá? Na Austrália e poucas horas depois na África do Sul, poucas horas depois na América do Sul. E o pessoal do Globo falando, tá vendo? A Terra é um globo, porque isso só seria possível porque as estrelas da constelação do Cruzeiro do Sul estão muito distantes da Terra, e aí a luz dela vindo e tal vai pegar um pedaço ali, né, daquela meia esfera do globo, e vai ser possível isso. Na Terra plana não teria como, porque essas estrelas estariam próximas, não teria como espalhar isso. Então, como que 3 observadores, cada um num lugar diferente do plano, Austrália, África do Sul e Brasil, enxergaria a mesma constelação? Aí eles esquecem, mais uma vez, que as estrelas, como por exemplo o Cruzeiro do Sul, também, mesma noite, sofrem essa questão da projeção através da holografia magnética, ou seja, não só o Sol, mas como também luas e estrelas são projetadas holograficamente. Então, ou seja, nós temos aqui
as imagens espelhadas ou projetadas do Sol, espelho eletromagnético. Como é que funciona esse espelho eletromagnético? Além das linhas do campo magnético da Terra, tem a própria questão do cinturão de Van Allen, principalmente o positivo de prótons, porque Sol e Lua físico reais, eles estão no meio da camada, onde que você tem o cinturão de Van Allen embaixo, o campo de prótons positivo, e em cima de Sol e Lua você tem a outra camada do cinturão de Van Allen, que é o cinturão negativo, que é o cinturão de elétrons, tá? Então Sol e Lua eles estão ali levitando eletromagneticamente nessa camada. Então, ou seja, o Sol real, pessoal, imagine o seguinte, tá? Vamos pensar que Deus em sua criação, você tem o Sol, o seu imensa radiação, frequências eletromagnéticas, né? Campo elétrico, e Deus ele quer trazer essa luz, essas frequências eletromagnéticas, como por exemplo o calor, aqui para a Terra. Só que se você aproximar demais o Sol, você vai eletrocutar tudo, absolutamente tudo. Tudo vai ser pulverizado. Se você afastar demais, não vai ter a interação e a dinâmica que o Sol fornece hoje para a Terra. Como que Deus ele equacionou isso aí? Através das linhas do campo magnético, através da holografia magnética, que é onde que o Sol, mesmo ele distante, para não prejudicar nada aqui na Terra, para não eletrocutar nada, ele consegue ter a sua interação, onde só chega ali as frequências, como por exemplo, agora que nós estamos no verão, a gente está sentindo mais as frequências eletromagnéticas do Sol, calor, como por exemplo, né? Mas quando está no inverno, porque o Sol está mais distante, isso aí também vai ter uma interação. Então, ou seja, Deus ele colocou o Sol distante, mas ao mesmo tempo, devido à atmosfera e às linhas do campo magnético, e o Sol com essa interação, tanto com a atmosfera quanto com as linhas do campo, o Sol fornecendo para nós aquilo que a gente precisa. Calor na medida certa, claro, vai depender aí da latitude de cada um dentro do plano, e a luz. Ou seja, aquilo que vem, que o Sol fornece, sem nos ter a questão de eletrocutar. Isso aqui que é muito interessante.